Deixa eu ver. Ah, tá com delay. Boa noite, pessoal. Sejam novamente. Boa noite, pessoal. Deixa eu só baixar aqui para não dar microfonia, peraí. Sejam novamente. Boa noite, pessoal. Deixa eu só baixar aqui para não dar microfonia, peraí. Acho que agora vai. Pronto. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal. É um imenso prazer ter vocês aqui com a gente. Hoje a gente vai fazer esse personagem lindíssimo, que é o nosso personagem do Garfield. Ó, vou chegar mais perto dele de vocês. Esse é um bolo aqui muito tranquilo de fazer. Sempre que a gente pensa em fazer um bolo esculpido, é importante a gente pensar sempre na parte da geometria. Então, por exemplo, a cabeça dele aqui é um círculo, praticamente um círculo. O corpinho é como se fosse um rolo também, né? Um círculo. Ele tem um corpinho extremamente pequeno e uma cabeça extremamente gigante. Então, olha só a armação que eu fiz. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, então, eu tenho a cabeça do personagem, que é a parte maior dele, e aqui o corpinho. Para você ter uma ideia, como esse corpinho dele é pequenininho, ele tem em torno de 4 dedos de altura. Esse corpinho aqui. Já a cabeça dele, um pouquinho mais gigante, né? E se você está chegando agora no canal, você vai começar a perceber que hoje eu vou trabalhar com uma cobertura totalmente diferente. Eu comecei o meu canal trabalhando com pasta americana. Depois disso, começou a ter muitas questões, né? Por exemplo, quando eu falava para as pessoas que eu trabalhava com bolo esculpido, as pessoas falavam assim: ah, eu não gosto de pasta americana. E aí eu comecei a perceber que a rejeição era muito grande sobre a pasta americana. Depois de muito tempo eu comecei a perceber e comecei a estudar química de alimentos, e entre testes, erros e acertos, eu desenvolvi o que vocês vão ver hoje, que é a pasta de chocolate de esculpir. Essa pasta é uma criação minha, e a partir do bolo do Piu Piu para frente, todos os bolos do canal são decorados com essa pasta de chocolate. Então, isso é mais uma alternativa para vocês que trabalham com bolos esculpidos ou bolos decorados, né? Vocês podem estar agilizando essa questão. Alguma coisa? Não, tranquilo, eu vou tocando aqui. Então, gente, vamos lá. Eu fiz uma organização aqui que eu quero mostrar para vocês, mas eu vou ter que levantar, porque aqui bem em cima tem uma luz muito forte e eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês como que eu faço com o chocolate. Tudo isso aqui que vocês estão vendo é chocolate de esculpir que eu já tingi. Então, por exemplo, quando eu faço a minha receita de chocolate, ela fica assim nessa cor do chocolate branco, esse amarelo claro, né? Depois desse ponto aqui, eu começo a dar a cor que eu vou precisar no meu personagem. Então, por exemplo, eu tenho aqui o vermelho, o amarelo, o branco, que mais também? Tem aqui o preto, essas cores pretas, tem o verde, erva doce, tem o azul royal, né? Então, quero mostrar para vocês que é possível vocês conseguirem tingir essa pasta de chocolate de qualquer cor, do jeito que vocês quiserem. Eu vou deixar aqui essas pastas, mas hoje mesmo a gente vai trabalhar mais com as cores do personagem, que vai ser mais predominante o laranja. Então, eu vou começar a fazer o seguinte. Eu já adiantei essa parte aqui do personagem, tá vendo? Que é as costas. A frente, a gente vai fazer junto, em conjunto. Então, depois disso que a gente cobrir, a gente vai fazer a texturização dos pelinhos do personagem. Então, acompanha comigo, que vocês vão ver. Qualquer dúvida, vocês podem escrever nos comentários, que depois a gente vai estar respondendo, tá bom? Então, eu vou começar aqui a abrir
o meu chocolate de esculpir. Ah, eu adiantei também o pezinho traseiro da frente e o pezinho de trás, tá? Mas eu vou fazer junto com vocês para vocês aprenderem também. Eu vou deixar ele aqui do lado, porque depois a gente vai mexer com eles. Então, aqui, eu vou pegar um pouco do meu chocolate de esculpir, na cor laranja, que é do personagem. Tá vendo aqui? Olha, gente, dá uma olhada nisso. Quem trabalha com pasta americana sabe que se você deixar a pasta americana aberta, fora do saquinho, ela vai ficar seca e dura. Olha a diferença pro chocolate, gente. Maravilhoso. Eu, de propósito, eu já deixei ele aberto e totalmente assim, ó, fora do saquinho. Para vocês verem que o chocolate ele tem uma consistência perfeita. Ele tá macio, tá cheiroso e eu consigo trabalhar com ele tranquilamente. Olha isso. Gente, olha a flexibilidade disso. Isso é chocolate. Por isso que eu dou uma dica para vocês. Tenham sempre visão. Se você um cliente chegar no seu ateliê e falar assim, ah, eu amo o seu trabalho, mas eu não gosto de pasta americana. Sabe o que você pode responder para ele? Não se preocupe, eu tenho uma alternativa. Você gosta de chocolate? E aí, se você fizer parte da minha comunidade de alunas, você vai aprender essa receita. Então aqui, só para vocês terem uma noção, o corpinho dele tem 5 centímetros de comprimento, de altura. Em torno aí de 15 centímetros de comprimento. Então, eu vou pegar o meu chocolate e vou fazer a aderência no corpinho dele. Deixa eu ver se está dando toda a circunferência. Vou chegar um pouco para cá. Eu estou fazendo para vocês bem de frente, para vocês verem como a aplicação é fácil. Com a luva, eu estou manuseando meu chocolate. Então, eu evito que o excesso do calor da minha mão possa derreter meu chocolate. Mas mesmo com luva, olha só, eu consigo fazer a aplicação exatamente aqui onde eu preciso. Vou virar um pouquinho para o meu lado para tirar o excesso. Então, pego o meu estilete. Já vejo aqui que vou tirar o excesso aqui do queixinho dele. Cortei o excesso. Eu venho aqui com a ponta, ó, e tiro o excesso. Deixo aqui de lado. Com a luva, eu venho alisando e fazendo a aderência. Aqui da frente, tá vendo? Aí, novamente, faço o corte do excesso. Lembra que pasta americana, quem trabalha muito com pasta americana, sabe que pasta americana não faz emenda. O que você tem que fazer para esconder as emendas? Ou joga para trás, ou coloca algum enfeite na emenda. Por mais que você alisa, não tem como. Com o chocolate, apenas com o calor do meu dedo, eu faço totalmente a emenda. Ó, só para vocês terem uma ideia. Aqui, eu vou fazer a emenda da parte da frente com a parte de trás. Então, vou posicionar aqui, ó, com o dedo, eu vou alisando e vou fazendo a emenda no meu chocolate. Dou uma olhada, vejo se deu certo, ó. Com a luva, eu faço a emenda do chocolate. Olha que perfeição, gente. Chega mais perto para vocês. Cadê a emenda? Sumiu. Essa é mais uma vantagem de você trabalhar com a minha receita exclusiva do chocolate de esculpir. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Tiro o excesso. Deixo aqui de lado. Vou tirar mais um pouquinho do excesso. Estou usando o estilete. Aí, tirei o excesso. Ponho aqui de lado. E aí, novamente, com o meu dedo, eu vou justamente fazendo essa questão da emenda. Faço a emenda, passo, aliso. Novamente, olha a facilidade. Emenda, sumiu. Então, aqui a gente já começa a ter carinha do nosso personagem, certo? Ah, uma coisa importante que eu esqueci de falar. Talvez vocês estão se perguntando assim, tá bom, Sara, mas como que você chegou nisso aqui para fazer bolo esculpido? Porque
Aqui dentro desse personagem tem a nossa barra rosqueada, tem porca, arruela, e aqui tem uma madeira para poder sustentar essa cabeça de bolo do personagem. Como que vocês vão aprender isso? Aí no canal tem tudo que vocês imaginar, do zero ao avançado, sobre estrutura de bolos esculpidos. Então, tem vídeo no canal que eu te ensino a cortar a barra rosqueada, qual que é o milímetro da barra que você deve usar, como você coloca a porca e a arruela, bem basicão. Como cortar a madeira do bolo conforme o personagem que a gente vai fazer. Já tem vídeo que eu ensino isso também. O vídeo do Piu Piu, eu ensino você a esculpir o bolo para chegar no formato do personagem. Eu dou dicas assim riquíssimas sobre desenho, gente, que é o pulo do gato. Você, com o conhecimento que eu passo no meu canal, gratuito, você pode fazer qualquer personagem que você desejar. Basta assistir esses vídeos e aplicar, porque o segredo do sucesso é praticar, 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 tá bom? Então, como eu cheguei nessa parte, no canal já ensino isso. Ah, mas Sara, qual que é a massa do bolo esculpido do Garfield? Tem receita no canal. Quer falar alguma coisa? Qual é o recheio específico para bolos esculpidos? Tem aí vídeo no canal ensinando também. Como que eu monto essa estrutura? Tem vídeo no canal ensinando. Aonde você busca referência dos desenhos para fazer os bolos esculpidos? Tem vídeo no canal explicando. Então, a nossa live, eu sempre vou trazer o personagem nesse ponto. E a gente vai decorar junto. Porque o para trás disso, eu já explico e já ensino em todo o canal. Tá bom? Então, você pode estar acompanhando tranquilamente. Então, vamos continuar a nossa decoração. Agora aqui eu vou fazer a parte da cabeça dele, que é o maior. Então, novamente, eu vou deixar de lado. Gente, é uma delícia trabalhar com esse chocolate. Vou pegar aqui do lado o meu chocolate. Deixa eu colocar nosso bolo para cá. E agora eu vou fazer a parte da cabeça. Deixa eu só ver as perguntas aqui. Pronto. Então, tá aqui. Olha que lindo. Nosso chocolate. Olha isso, gente. Então, olha a flexibilidade dele, tá vendo? Você consegue manusear. Daqui a pouco eu vou rodar como se fosse um disco de pizza. Brincadeira. Então, eu vou aqui, ó, colocar no meu personagem. Então, eu fiz de propósito um tamanho maior para pegar essa frente dele. Então, eu vou pegar aqui. Vou pegar desde o queixo do personagem. Deixa eu até olhar que eu tô fazendo de frente para vocês. Deixa eu ver se eu tô pegando toda a circunferência aqui. Peguei. E aí eu venho aqui e faço a aderência. Agora eu vou aqui, ó, cortar os excessos. Então, por exemplo, eu sei que aqui ele já deu, isso aqui tá sobrando. Dá até pra cortar com tesoura, que eu esqueci de pegar a tesoura. Então, eu vou cortar aqui com estilete mesmo, ó. Tiro o excesso. Venho aqui do outro lado. Vou tirar o excesso desse lado aqui também. Ó, essa ponta aqui, ó, ela tá sobrando. Então, eu vou, corto. Tiro o excesso também. Aí, com a mão, eu vou fazendo a aderência. E aonde tem mais excesso, ó, eu sei que essa parte aqui... Tiro o excesso também. Aonde eu vejo que tem mais excessos, ó, essa parte aqui eu consigo tirar também. Eu vou tirando. Pronto. Ó, aqui em cima eu vi que tem mais um pouco de excesso. Corto. Tirando aqui também o excesso. Ó, aqui eu posso tirar um pouco mais.
e faço a junção com a luva de um chocolate pro outro. Mas eu já percebi que aqui, ó, tem mais um pedacinho que tá sobrando, então já vou, corto com estilete. Aí, com a minha luva, eu vou fazendo a aderência do meu chocolate no rostinho do personagem, ó. Com o próprio dedo, eu vou fazendo a aderência, ó. Ele vai colando. Ele vai aderindo. Tem um pedaço sobrando aqui. Mais um pedacinho sobrando aqui. Coisa mínima, mas eu vou tirar. E com a minha própria luva, ó, o dedo, eu vou fazendo a junção. Então é muito fácil de trabalhar, porque você não precisa ter preocupação com esse tipo de acabamento. Deixa eu só virar um pouco pra mim, para fazer o queixo dele aqui, que ele tem um queixo bicudo, pontudinho. Olha que interessante. Olha, tá vendo aqui embaixo o queixo dele? Não sei se a câmera vai conseguir pegar. Aí ficou aparecendo um pouquinho do bolo ainda. Eu vou fazer uma emenda com o próprio chocolate. Pega aqui um pedaço, posiciona aqui pra mim. Ó, vejo que é uma parte pequena. Coloca aqui, ó. Onde faltou chocolate. E aí, com a luva, eu venho e faço toda a emenda. Olha que legal, eu consigo ver até virar ele pra mim, ó. Aonde eu vejo que precisa alisar, eu vou alisando. Olha só como ele ficou. O queixinho ficou coberto, as laterais também. Aqui. A única diferença que você tá vendo é que aqui eu já texturizei de pelo e aqui tá liso. E agora a gente vai ver a questão do olho do personagem. Então, assim, como eu tenho duas impressões, o que eu fiz? Para poder acertar o formato do olho do personagem, eu peguei e recortei exatamente numa outra cópia que eu tinha, essa parte do olho. Então, eu venho aqui, mais ou menos, olhando sempre na minha referência, e vejo aproximadamente onde que vai estar o olho dele. Aí eu dou uma conferida aqui com o desenho. Ó, que interessante. Quando eu encosto o desenho, ó, na hora que eu encosto aqui o desenho, deixa eu tirar isso aqui daqui. Deixa eu deixar essa parte aqui de lado. Quando eu encosto o desenho, eu sei aproximadamente aonde que é o olho dele, a altura do olho dele. Então, eu vou usar esse desenho e com a espátula, a esteca, eu vou riscar por cima do desenho para fazer um leve risquinho aonde eu vou cortar esse olho dele. Então, pego o meu desenho, agora eu vou precisar virar ele para mim um pouquinho. Meço aqui a parte do corpo dele, a parte do olho. Isso, vou fazer exatamente. Deixa eu alinhar aqui. Essa parte eu vou ter que fazer virando pra mim, mas eu vou mostrar pra vocês.
Bom, aí eu seguro aqui o moldezinho. E com a esteca eu vou contornar exatamente aonde eu vou tirar esse chocolate pra gente cortar o olho. Se você está chegando agora no canal, a partir de 2025, eu sempre vou estar fazendo lives no canal, uma live por semana online ao vivo, sempre trazendo um bolo esculpido para compartilhar com vocês. Se vocês tiverem ideia, quiserem sugerir ideias de quais personagens a gente pode fazer, eu vou deixar no final da live o meu contato de WhatsApp, que é um grupo que a gente tem, onde você pode se inscrever, participar desse grupo, e ali você dá as suas sugestões. Ah, vamos fazer tal personagem, vamos fazer isso, fazer aquilo. E assim a gente consegue, eu consigo, né, ajudar vocês diante de alguma necessidade que vocês tenham. Então, olha só. Peguei e já desenhei aqui onde que é a altura do olho dele. Porque o Garfield ele tem um olho gigante. E como ele é filhote, o olho dele, a cabeça dele é mais olho do que sei lá o quê. Então, o olho dele ocupa praticamente toda a cabecinha dele. Então, agora que eu marquei com a esteca, eu vou, com cuidado com o estilete, vou recortar todo esse risco aqui que eu fiz, onde a gente vai trabalhar com o olhinho do personagem. Então, eu vou ter que fazer essa parte pra mim, mas eu vou mostrar pra vocês. Aí, na casa de vocês, vocês podem fazer. Então, aqui, ó, eu vou com cuidado, cortando o meu chocolate de esculpir. Já na circunferência do olho do personagem. Pronto. Olha só. Tirei o excesso do nosso personagem, né, do olhinho dele. E ele ficou mais ou menos assim, ó. Com essa carinha aqui. Agora, nós temos duas opções. Você pode fazer o olho do personagem da mesma forma que eu fiz nas fotos que eu postei na semana passada, onde aqui dentro eu coloco do mesmo tamanho uma massa de chocolate branca, onde eu pego exatamente esse formato aqui, que é o formato que eu tirei do personagem, e corto na cor branca. E aí eu faço o olho do personagem também. Mas hoje eu quis mostrar uma outra possibilidade, onde a gente faz o olho do personagem igual as confeiteiras de bolo esculpido gringa faz, de açúcar. Essa é uma técnica que eu ensino no meu curso do Sonic, que é o segredo da cobertura, onde o personagem ele tem esse olhinho mais de açúcar. Onde ele pode exatamente, deixa eu fazer uma alteração aqui, onde dá um realismo bem legal no olhinho do personagem, dá um brilho também. E é uma opção diferente que você pode fazer. Então, eu quis trazer essa opção para vocês, que é uma possibilidade também. Deixa eu mostrar para vocês, eu vou encostar só para vocês terem uma ideia. Deixa eu pegar essa parte aqui. Vou terminar de instalar só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Deixa eu pegar desse lado.
Pegar mais um pedaço aqui. Ó, essa é uma possibilidade que dá pra gente fazer. Vou virar pra vocês. Aqui ainda faltaria o focinho dele. Mas é uma possibilidade que a gente pode trabalhar também. Como nem todo mundo tem acesso ao meu curso, eu quero fazer hoje o olho dele justamente do jeito que eu fiz do outro, que eu postei aí as fotos para vocês na semana passada. Que vai ser com o chocolate mesmo na parte branca. Mas eu costumo fazer isso nos meus cursos particulares, né? Gente, fica lindo. Se vocês olharem as fotos do Sonic, eu fiz o olho dele com essa técnica. Aqui eu aprendi com as meninas lá fora. Gente, ficou incrível. Ficou bem realista, sabe? Mas hoje eu vou ensinar vocês a fazerem, então, o olho do personagem sem essa técnica do açúcar. Que essa técnica do açúcar eu ensino mesmo só ali no meu curso. Então, tô só arrumando aqui essa cavidade que a gente acabou de abrir, tirando as imperfeições. Eu vou pegar um pouco da pasta de chocolate branco. Deixa eu só terminar aqui de tirar os excessos. Vou pegar de novo meu molde. Ó. E aí eu tiro aqui os excessos. Vou pegar aqui também. Pronto. Tirei aqui. Aqui também. Pronto. Agora, eu faço um alisamento, digamos assim, como posso chamar isso? Globo ocular, não sei. Essa parte que a gente abriu aqui, ó, com o dedo, eu vou fazendo esse alisamento aqui, ó. Feito isso, eu vou agora cortar o nosso chocolate branco. Só alisar onde o dedo bateu. Feito isso, vou pegar aqui o chocolate branco, que esse aqui que eu já tingi. Deixa eu tirar esse plástico aqui. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Que foi cortar. Deixa eu tirar esse plástico aqui transparente. Rasgar que é mais fácil. Pronto. Aqui ele tem mais ou menos de largura, espessura, meio centímetro. Pego de novo o meu molde aqui, tiro os excessos, e vou cortar essa parte branca. Deixa eu tirar aqui. O mesmo formato, que aí a gente vai encaixar nesse buraquinho que a gente fez aí do rosto dele. Sempre que vocês estiverem mexendo com estilete, tomem muito cuidado. Sempre usa com cabo, porque eu já cheguei a usar aqueles que a gente compra mais em conta sem cabo, mas se acaba cortando o dedo. Então tomem cuidado, meninas, vocês que são iniciantes, para isso também não acontecer com vocês.
Prontinho. Vou deixar aqui de lado. Então, aqui eu tenho exatamente o formato do olho dele. Agora eu vou virar um pouco para mim, para conseguir olhar e encaixar. Só de colocar aqui, eu vejo que ele tá um pouco mais grosso. O que que eu vou fazer? Eu vou reduzir, deixar mais fino. Então, eu pego aqui meu bolo, abro. Eu já vi que esse meio centímetro aqui já ficou demais. Aí, eu vou cortar novamente mais fino. Mas não pode ser tão fino porque ele tem um olho, se você observar no desenho, essa parte do branco ela é meio gorduchinho, assim, então não pode ser muito fino. Vamos ver se essa espessura agora que eu abri vai ficar melhor. Pronto, vamos ver. Tira o excesso. Tchan, 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 tchan. Vamos ver se a gente vai precisar abrir mais ou se essa espessura deu. Tirei com tapete de silicone. É como eu trabalho com chocolate, ó. Eu pego dessa forma. Ai, vamos ver se deu certo. Tan, tan, tan. Ah, só de encostar já deu pra ver que vai dar. Deu match. Vou pegar aqui, ó. Aí aqui eu vou só encaixando. Vou ter que virar pra mim. Entrou um pouco torto. Perfeito. Ó, eu coloquei, agora eu vou arrumando com o dedo, tá? Com o próprio dedo eu vou esticando essa parte branca dentro dessa cavidade onde eu vejo que há necessidade. Se eu notar que tá alto em alguma parte, eu venho com o estilete e tiro, por exemplo, aqui embaixo, ó. Eu achei que tá um pouquinho mais pra frente, então eu vou tirar o excesso. O estilete aqui, posiciono assim. Ó. Tirei o excesso. Deixa aqui do lado. Agora eu preciso da esteca. Aí com a esteca eu vou fazer esse acabamentozinho. Onde eu ver que é necessário, dou mais uma alisadinha. De novo a parte do olho, deixo ele mais pra dentro. Tirar mais um excesso aqui. Isso aqui já são pequenos detalhezinhos, sabe? Que faz a diferença. Perfeito. Tirando os excessos, já vou mostrar pra vocês. Ai, faz favor pra mim. Pede pra Amanda cortar com a tesoura o olho desse personagem no papel de arroz.
Só a menina dos olhos, tá? Obrigada. Que aí a Amanda já agiliza essa parte pra mim. O olho dele eu imprimi no papel de açúcar e eu vou colocar aqui pra vocês verem. Aí nos próximos bolos que eu vou fazer, que toda semana a gente vai ter, eu vou ensinar vocês a fazerem com chocolate também. Assim, em cada aula a gente vai ensinando uma coisa diferente. Ó, nosso bonitinho tá ficando assim. Agora, observa no desenho, deixa eu usar esse desenho aqui, que ele tem um focinho pequenininho, que é como se fosse duas coxinhas amarelas e esse narizinho rosadinho. Então a gente já vai fazer isso agora, já que a gente já tá mexendo no olho, já vamos fazer. Então, deixa eu só colocar aqui no saquinho a minha pasta branca, o que sobrou dela. Deixo aqui de lado. O ventilador, se puder ligar aqui também. Olha que interessante, aqui eu não sei a temperatura lá fora, mas por exemplo, aqui eu tô morrendo de calor. Mesmo estando quente aqui, ó, o chocolate não tá derretendo. Percebe o quanto ele dura? Ele é forte nessa questão, tá? Super firme. Tranquilo. Agora, cadê o que eu ia fazer? Ah, o focinho. Então aqui, ó, tingi o chocolate de amarelo. Vou mostrar pra vocês. Vou pegar um pedacinho dele. Tá vendo? E conforme a minha referência, eu vou fazer duas coxinhas pequenininhas. Então eu vou medindo aqui, ó. Primeiro eu vou fazer uma bolinha. Feito uma bolinha, eu encosto no desenho pra ver se tá do mesmo tamanho. Acertei de primeira esse. Vamos ver o outro agora. Se você puder colocar na cadeira pra vir no rosto, tá melhor. Bolinha, coxinha. Ah, é bem melhor. Acho que não vai voar nada não. Encosto. Ó, esse segundo já ficou um pouquinho grande. Aí vou tirar um pedacinho. Perfeito, bateu. Agora o narizinho dele é uma pontinha do rosa. O que eu fiz? Eu peguei o chocolate amarelo na cor do chocolate branco mesmo, aquele amarelo bem clarinho. Coloquei dióxido de titânio, acho que é esse o nome. Dei uma clareada e coloquei um pouquinho do rosa. E agora a gente vai fazer esse nariz dele que é minúsculo, mas muito charmoso. Eu não sei vocês, mas desde criança eu sempre fui apaixonada por esse personagem. Eu lembro que a minha irmã me deu uma camisa com ele na frente, mas eu usei tanto, que além de ter rasgado, eu mesmo depois inventei a moda para continuar usando a camisa rasgada, fiz umas franjas embaixo e usei por mais uns trocentos anos. Deixa eu tirar esse plástico chato aqui que eu coloquei. Ah, vamos falar de acondicionamento desse chocolate. Depois que você fizer, você como minha aluna, você vai aprender essa receita. Durabilidade é grande, você pode congelar, desde que você vede bastante assim com esses filmes transparentes. Esse aqui eu vedei tanto que eu tô apanhando. Como eu tô com luva, para poder abrir aqui tá um parto. Mas agora acho que eu consegui. Aê! Pronto. Então aqui, ó, é a cor que vai ser do nosso personagem, o narizinho dele. Pega um pedacinho pequenininho, deixa aqui do lado. Começa sempre com uma bolinha, a gente parte muito disso, bolinha. Ó, desse tamanho. Venho aqui no meu desenho, coloco esse narizinho dele aqui. E aqui no desenho eu já vou dando formato. Como que é o formato? É como se fosse... Obrigada. Como se fosse um triângulo invertido. Ó, que interessante. Isso é um jeito que vocês podem fazer também.
O olhinho dele, hoje, nesta aula, nesta live, eu optei por fazer imprimir ele em papel de arroz. Então, como que a gente faz para colocar aqui? Eu venho exatamente no meu molde, do jeito que tá aqui, fiz questão de tirar, coloco em cima e vou ver exatamente aonde que vai ficar os olhos do personagem. Vejo que tá aqui e nessa posição. Feito isso, eu tiro. Esse daqui vou ter que tirar porque ele ficou um pouquinho desalinhado. Isso. Prontinho. E ele vai ficando assim. Na próxima live, a gente vai ter outro personagem. Aí eu vou ensinar vocês a fazer o olhinho com a minha receita de chocolate Scoopy. Se você trabalha com pasta americana, você pode fazer com a pasta americana. Se você trabalha com a pasta de leite em pó, pode fazer com a pasta de leite em pó. Só para vocês terem uma olhada, lembra que o desenho é a base de tudo? Eu fiz o focinho dele usando como referência exatamente o desenho que eu tenho aqui. Montei o focinho dele com o narizinho aqui, vou transferir para o bolo. Deixa eu só dar mais uma alinhada. Beleza. Vou tirar. Venho com ele montadinho. E coloco ele aqui no nosso bolo. Prontinho. Ele já começa a pegar um rostinho, tá vendo? Agora, um ponto importante. Vamos começar a fazer a parte das patinhas. Eu quis adiantar um processor deles aqui e fiz a patinha traseira. Se você observar o desenho, as patas deles, como ele é um bebê, um filhote, é super titica, assim, bem pequenininha. Dá uma olhada aqui no desenho. Então, usando o meu desenho como referência, eu fiz aqui a perninha, mais ou menos desse tamanho, e vou colocar. Lembra que eu falei pra vocês? Essa perninha eu adiantei. Agora eu vou fazer com vocês. Então, como que a gente vai fazer essa perna? Então, pego aqui a minha massa de chocolate na minha cor laranja. Esses recortes que a gente fez, essa que sobrou. Pego aqui, talvez você esteja se perguntando assim, ai, Sara, mas quanto que pesa a grama da perninha? Eu cheguei a pesar para passar para vocês, mas a verdade é o seguinte, tudo vai depender do desenho, do tamanho do desenho que você vai imprimir. Não adianta te passar assim que a perninha aqui pesa X gramas, a orelha Y gramas, aí você imprime um desenho muito grande, você vai ter que fazer em proporções maior, né? Então, no caso, sempre se atente ao desenho. Usa ele como sua orientação. Se você imprimir maior, faça a orelha maior e assim por diante, tá? Então, como que a gente começa essa perna? Fazendo um rolinho. Com o meu dedinho aqui, ó, eu faço, vou rolando esse rolinho com o dedo. Aí ele fica mais ou menos um formato assim, ó. Eu venho aqui, achato. Aí a gente começa a ganhar o formato do pezinho. Outra forma também que você pode fazer, eu vou até ensinar, eu acho que é mais fácil. Você vai fazer bolinha. Fez uma bolinha? Achata. Deixa eu ver se o tamanho que eu achatei tá do tamanho do pé dele. Sim, bateu. Então fica mais fácil. A pata dele, bolinha, achata. A perninha dele é isso aqui. O que que a gente faz? Faz um rolo, ó. Travou o stream. Aqui tá normal. Tá escrito assim, a taxa de bits... ali tá escrito, ó, a taxa de bits da transmissão atual é menor que a recomendada. Abrir o vídeo ali. Com licença. Clica ali, vê se você consegue mexer. Aqui, ó. Não, aqui. Aqui tá voltando? Aqui parou, ó. É. Não, aqui tá voltando. Olha lá, conexão boa, voltou. Ok, maravilha.
Voltamos! Questões técnicas. A gente ainda tá apanhando para mexer com esses softwares. Então, voltando. A perninha, um rolinho, o pezinho, bolinha, achata. Cheguei aqui, eu ajunto os dois. E com a minha esteca, eu vou fazer exatamente esse desenho da patinha dele, ó. Então, venho aqui, faço esse desenho perfeito. Agora eu venho e vou encaixar aqui no meu personagem, sempre olhando no meu desenho, ó. A perninha dele tá bem aqui pra frente das patinhas dele. Vou deixar nessa posição temporária até eu verificar as patas da frente, a questão da posição. Porque aí, se precisar alterar, colocar mais para trás, mais para frente, eu coloco. A questão da pata da frente, muito simples. A gente vai fazer como eu ensinei da outra vez aqui. A gente vai fazer um rolinho, depois eu vou passar o dedo daquela forma e vou puxar. Essa vai ser um pouco diferente. Então, peguei um pedaço aqui do meu chocolate, começo a fazer no rolo, pego o dedo, separo mais ou menos aonde seria a canelinha dele, digamos assim. Rolo para lá e para cá. Vai fazer essa ondulação. E aí, eu faço esse movimento aqui. Feito isso, eu ponho nessa posição e aí eu vou dando o molde da patinha dele. E sempre olhando se tá igual com a outra patinha. Então, por exemplo, essa pata aqui, eu gostei do tamanho dela. Só que a canela, se você observar, eu acho que vocês não vão conseguir ver no desenho agora, porque tá bem difícil. A pata dele é como se fosse um triângulo para cima. Ela vem afinando aqui, é bem discreto. E na hora que a gente vai fazer os pelos dele, fica mais discreto ainda. Ou seja, as patas dele é bem curta, bem titicas, assim, bem pequenininhas. Então, essa daqui ficou muito comprida, eu vou cortar. Pronto. Cortei, dou aqui um acabamentinho, encosto uma patinha com a outra. E faço essa questão aqui dos dedinhos, marco os dedinhos dele. Pronto. Agora eu vou posicionar aqui na frente. E vou colocando ela bem no corpinho dele aqui, adaptando. Vou adicionando. E com o meu dedo, onde eu vejo que há necessidade de eu deixar arredondado, eu vou deixando. Só vou deixar aqui, as patinhas estão bem juntinhas assim, uma com a outra. Deixa eu marcar essa parte aqui. Pronto. Aí, ele vai ganhando forma, tá vendo? Agora deixa eu dar uma olhada nessas patas traseiras dele. Vou vir pra cá, voltar pra cá. Ela fica bem nessa direção aqui, ó. Então, posicionei certinho, perfeito. E aí a gente já tem aqui a perna do nosso personagem. Agora uma coisa muito importante. Eu vou primeiro colocar as orelhinhas. Sempre eu vejo a orelha dele, a direção que tá bem em cima aqui dessa parte do olho, bem nessa região. Então, eu vou fazer a outra orelha, para vocês verem como é que fica, mas é muito tranquilo. Tudo a gente começa com as bolinhas. Bolinha, deixa eu pegar um pedaço aqui. Depois eu vou deixando numa forma de um triângulo. Então, começo aqui, solvo meu chocolate. Faço bolinha. Uma leve achatada, e com o dedo eu vou deixando ele num formato de um triângulo. E vou sempre olhando, faço a marcação com o dedão, porque eu preciso dar profundidade nessa orelha dele.
E aí eu vou dando o modelo aqui de um triângulo, tá vendo? Como se fosse um triângulo. Agora eu vou dar uma olhada para ver se eu tô deixando do mesmo tamanho. Ó, já vi que aqui tá um pouco maior. Então, pego, corto essa parte. Aí o tamanho aqui bateu. Marco de novo com o meu dedão para dar profundidade. E quando eu olho o desenho, ele não tem tanto aquele triângulo, tá? É meio arredondado. Então, se eu vejo que tá muito bicudo aqui, com o meu próprio dedo, eu vou deixando arredondado. E se precisar dar uma profundidade na orelhinha dele, eu dou. Então, eu vou cortar mais um pouco essa orelha. As duas ficarem do mesmo tamanho. Agora sim. E aí eu vou colocar as duas. Olho no meu desenho, vejo mais ou menos aonde que tá as orelhinhas dele. Deixa eu ver a outra. E aqui, sempre quando vocês estiverem esculpindo, modelando, dá uma afastada assim para você verificar como é que tá a modelagem. Ó, é isso. E aqui a gente tem a orelhinha do personagem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro texturizar a frente com vocês e depois a gente vai fazer esses riscos pretos que ele tem aqui na lateral, tá bom? Então, como que a gente faz essa textura que eu fiz aqui, ó? A gente vai justamente com a esteca, essa ponta aqui da esteca, eu vou como se eu estivesse rasgando a massa para cima, como se eu estivesse fazendo uma gota para cima. Então, eu pego aqui o bolo, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer mais perto de vocês, ó. Começo a fazer esse movimento. Vou fazendo como se fossem pelos. Deixa tudo arrepiadinho. Tá vendo? Eu tô com essa posição e eu vou puxando pra cima. A intenção aqui é justamente de ficar aquela aparência de pelo. Aí eu vou briscando, como se estivesse furando a pasta e puxando pra cima. Furo, puxo pra cima, furo, puxo pra cima, furo, puxo pra cima. E eu vou fazer isso em toda essa frente dele aqui, tá? E aí eu já mostro pra vocês. Então, como a gente tem prática, a gente consegue fazer mais rapidinho. Mas com a esteca certa, gente, dá pra fazer. Tem gente que faz também, sabe como que dá pra fazer esse tipo de texturização? Com aquelas escovas de lavar roupa. Você compra elas assim, só que você deixa pra usar, obviamente, só pra confeitaria. E ela dá uma outra textura um pouco diferente, mas dá a impressão de pelo também. Aí você vem, aperta ela assim, ela dá também textura de grama, então dá assim pra variar. Ô, Sol, pode desligar o ventilador que agora eu já dei uma refrescada. Meu cabelo deve estar aparecendo assim na live. Deixa eu baixar os rebeldes. Não tá bom. Então, eu vou fazer exatamente o que eu falei pra vocês aqui, que é texturizar, e aí eu mostro pra vocês. Mas vocês viram como é fácil fazer esse personagem? Ele é muito simples, não é tão complexo. Semana que vem eu quero fazer uma baleia. Muito legal, é linda essa baleia, bem no estilo desenho, cartoon assim. É um bolo muito tranquilo, que você que é iniciante consegue fazer tranquilamente com uma festa de aniversário do seu filho, do seu sobrinho. Dá para você se aventurar assim. Um dia, uma aluna telespectadora, né, digamos assim, pegou e perguntou, né? Ah, eu sou iniciante, qual vídeo você recomenda que eu comece, né, a estudar? E na ocasião eu não lembrei, né, que lá no início do canal, o canal já tem 2 anos,
eu comecei a fazendo bolos mais tranquilinhos, mais simples, né? E um dos bolos foi uma baleia azul. E essa baleia que eu quero fazer na próxima semana é uma baleia, aquela baleia preta e branca. Eu não lembro o nome dela, sei lá. Mas é essa baleia assim. Então ela tem uma papada branca e a parte das costas dela é totalmente preta. E aí eu quero trazer mais técnicas também para essa aula, para a gente decorar a tábua, como se fosse ondas do mar, sabe? Então, ó. Oi? Minha irmã falou orca. Orca? Obrigada, meninas. É essa daí mesmo, gente. Então, vocês vão conseguir acompanhar. Bem legal também. Não se esqueçam, assistam a aula da baleia azul para você ver como que eu esculpi a massa, a decoração, porque vai ser bem tranquilo de vocês aprenderem a fazer também. E depois eu quero fazer a carinha da Branca de Neve. Acho que vai ficar bem legal também. Esse ano no canal a gente tem muitas novidades. Eu não sei se eu devo contar todas agora, se eu vou fazer surpresa. Então, não. Minha irmã deu uma dica e falou, não conta agora não. Então tá bom. Deixa que vocês vão sabendo que cada semana vai ter coisa boa vindo por aí, viu? Ó, aqui na frente, fazendo a mesma questão. Deixando ele tudo arrepiado, de pelinho. Isso aqui é uma terapia, ó. Se você tiver com alguma questão assim, se relaxa e vai fazendo essa parte dos pelos aqui, que dá uma relaxadinha. Vocês chegaram a assistir esse desenho do Garfield, gente? Eu assisti. Dá muita dó, né, quando ele foi abandonado. Ele tá morrendo de medo, frio, fome, até que finalmente ele encontra o dono dele. Eu gosto de fazer isso. Todo personagem que eu trago pro canal, eu gosto de assistir o filme, de aprender características do personagem. Na hora que eu fui fazer o curso do Sonic, eu assisti... Bom, já sou fã do Sonic, como vocês viram aí no canal, mas eu fui assistir o filme, fui ver a personalidade dele, e uma das coisas que eu percebi é que mesmo ele sendo poderoso, né, tendo poder, ele ser mais rápido, tudo, ele sempre precisa ali de um apoio, de um suporte, de um acolhimento da família, que no caso do desenho, do filme, né, é aquele casal que acaba acolhendo ele. Então, eu acho isso muito legal do Sonic. Agora, eu quero ver se essa semana eu vou assistir o Shadow, Sonic 3. Maravilhoso. Então, eu gosto de assistir o desenho porque a gente aprende muito, sabe? Consegue ver detalhes do personagem que, de repente, numa impressão, numa imagem da internet, você não consegue ver, nem perceber. E, às vezes, eu tiro foto do filme. Tipo, tem uma... essa lateral aqui eu não encontrei. Então, eu vou lá e faço um print screen e consigo verificar a parte do filme que eu preciso para poder fazer. Ó, então, aqui já estou terminando a cabeça dele. Ele também vai ficando tudo arrepiado. Eu consigo até dar mais uma viradinha assim. Como o bolo tá bem blindado, com 3 camadas de ganache, então a gente consegue... E quando ele tem uma estrutura interna bem firme, aí eu consigo dar essa inclinação aqui sem me preocupar de que vai escorrer, vai vazar. Não vai vazar nada, tá tudo muito bem blindado. Se vocês estão chegando agora, não sabem o que é ganache de blindagem, aqui no canal eu já ensinei. A ganache, ela é bem específica, não é a mesma ganache que você usa para colocar recheio no bolo. É uma ganache que a gente usa com água. Ela não é somente mais econômica, mas ela é mais resistente. Deixa eu até... Ó, nessa parte do queixinho dele aqui, eu tô fazendo ao contrário. Em vez de fazer para cima, tô fazendo para baixo. Para dar a impressão de pelo, assim, dele ser fofinho aqui, assim, ó. Aí, agora eu vou fazer aqui na parte da frente do corpinho dele e depois nas perninhas.
Deixa aí nos comentários para mim qual é a sua maior dificuldade ao fazer ou ao pensar trabalhar com bolos esculpidos. Qual é a maior dificuldade que você julga ter aí na sua região? Você já trabalha com bolo esculpido? É a sua primeira vez? Escreve aí nos comentários para mim. Quero te conhecer e saber de onde você é também. No momento, eu tô em Pomerode, Santa Catarina. Moro lá, mas hoje eu tô aqui em Campinas, visitando meus pais. E aí, estamos terminando os pelos. E dá-lhe pelo, hein? Ó, dá uma olhada pra vocês. Ó, pelo menos o corpinho já tá todo assim, cheio de pelinhos. Agora eu vou fazer nas perninhas pra poder dar a impressão de que é tudo uma coisa só, uma união, uma junção. Na patinha. Na pata eu faço um pouquinho assim de leve, menorzinho, porque ela é bem pequenininha. Aqui também na perna dele lateral, as perninhas de trás. Prontinho. E aí ele ficou assim, ó. Agora a gente vai fazer aqueles riscos pretos que ele tem. Eu esqueci das orelhas também. Aqui na orelhinha, deixa eu fazer uns desenhos aqui de pelo. Faltou. Deixa eu pegar esse lado aqui também. Então aqui, segundo o meu desenho, dentro da orelha dele é preto. Então eu pego aqui meu corante alimentar, alimentício, corante em gel. E com esse pincel aqui de maquiagem que eu uso só para confeitaria, eu molho a pontinha. Se for o caso, eu tiro o excesso aqui. E pinto a orelhinha dele. Preciso de mais. Tiro o excesso. E aí, no caso, eu vou vendo onde mais tem preto. Tem aqui nas laterais e a gente tem que fazer o rabinho dele também, que agora que eu vi. Aproveitando que cai um pouco aqui no plástico, são 3 listras pretas que ele tem, que vai da bochecha em toda a cabeça e chega do outro lado. O movimento que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Não precisa ser, tipo, exato, assim, perfeito, porque é pelo, né? Conforme o próprio desenho, deixa eu ver, a altura dele começa... Começa daqui. Vou fazendo esse movimento, ó. Pego a mesma linha ali. Fiz a junção. Agora eu vou para o outro risco dele, que é mais ou menos aqui também. Ele é bem perto aqui. Vou fazendo o movimento. Aí, para tentar fazer o mesmo alinhamento. Aí eu vou fazer a junção deles aqui atrás.
Acabou caindo aqui, eu tô aproveitando, tô usando. Isso. Aí a última linha dele aqui da cabeça, ele tem ela aqui, um pouco mais aqui pra baixo. Deixa eu marcar. Aqui pra baixo. Deixa eu pegar mais tinta daqui e vou fazer atrás. Pronto. E no corpinho também, eu vejo aqui no meu desenho, em torno de uma, não sei se são duas, mas... Não, são duas. A mesma coisa que a gente fez na cabeça, eu vou fazer aqui no corpinho, conforme aqui o meu desenho. Então, um vem daqui e o outro vem daqui. Tá. Então, eu vou fazendo exatamente essa risca aqui. Parece que tem uma que é menor que vem pra cá, já vem mais aqui embaixo. Isso. Nas patas, segundo a minha referência, não tem. Beleza. Então, o próximo passo agora é a gente fazer o rabo dele. E depois a gente finaliza pintando também. Deixa eu só trocar a luva, porque com tinta preta vai acabar... Deixa eu pegar aqui. Vai acabar manchando. Está ficando uma gracinha. É obrigatório trabalhar com chocolate e luva? Eu sempre prefiro, porque geralmente tem pessoas que têm a mão mais quente, outras mais fria, mas eu acho que é mais higiênico também a luva, para você poder sovar e alisar. E se você precisar alisar, a luva é perfeita nisso também. E também para aquelas pessoas que têm a mão muito quente, a luva ajuda a não atingir tanto chocolate nessa questão. Pronto. Então, vamos fazer o rabinho. O rabinho é muito tranquilo de fazer. A gente vai fazer como se fosse uma cobrinha. Peguei aqui o chocolate, sovei, faço. Você tem que fazer como se fosse uma coxinha comprida, alisando pro final. Por exemplo, esse rabo aqui que eu tô fazendo, eu já vi que ele tá muito grande, porque o dele, olha, é bem pequenininho e fino. Então, novamente, afino, deixo essa parte aqui arredondada. Corto o excesso. Veja aqui conforme a minha referência, perfeito. Conforme o desenho, ele tá com o rabinho bem assim pra cá. E a gente vai texturizar esse rabo e vamos pintar também de preto. Tá vendo? Eu já tava esquecendo do rabo. Mas o rabo agora é tranquilinho. Prontinho. Pego a nossa tinta. Tô vendo que a ponta do rabo dele é preta. Então, a gente dá essa pintadinha. E vejo também que tem umas duas linhas aqui do desenho. Prontinho. E assim ficou o nosso bolo, pessoal. Deixa eu fechar aqui, porque sem querer já derrubei. Olha que fofucho. E assim ficou exatamente o nosso bolo do nosso personagem. É um bolo simples, rápido de fazer,
Se você quiser saber as etapas que foram feitas anteriormente, vai nos vídeos do Piu Piu, onde você vai ver toda essa parte. O vídeo do Baby Shark ensina a esculpir, a fazer tudo o passo a passo de como a gente chega nesse resultado. Então, se vocês tiverem dúvida, quiser comentar, dar sugestões, sejam muito bem-vindos. Pode deixar aí nos comentários, pode me escrever também no Instagram, é o mesmo nome do canal, Jussara Arte Doce. Um grande beijo para vocês e até a próxima, tá bom? Tchau!